Olá! Está me escutando bem? O áudio está bacana? Estamos escutando todo mundo bem? Manda um oi, oi. Alô? Não consegui falar? Pode mandar mensagem. Ler aqui. Indiara, Aline. Oi, Bruno. Oi, Carla. Oi, Todo mundo está me tudo bem? ouvindo? Tá sim, Joia. tá ótimo. Ah, maravilha, maravilha. Vocês vão falar em canções infantis, é o nosso pano de fundo. Preocupa não, que eu desliguei aqui também, que eu estou amamentando o Matheus. Tá. Então, antes da gente começar efetivamente falando sobre o grupo de canais, o grupo de canais do da Ponta, vamos fazer o seguinte, vamos fechar nossos olhos, respirar profundamente. Vou desligar aqui os áudios, tá? Que possamos fazer uma conexão nesse momento com o portal Platina. Vamos manter nossos olhos fechados, respirando tranquila e calmamente, soltando o ar bem devagar, nos conectando à egrégora de guardiões da ponta de lança, deixando essa energia platina fluir por nós, para nós, fluir pela equipe desencarnada, para que entremos em comunhão, entremos em união, entremos em conjunção. E desça sobre nós agora as conexões do portal Platina, que nos conecte o nosso cardíaco com o cardíaco de Gaia, que possamos emanar nessa hora uma grande rede de conexão, conectando tanto nós que estamos em terra, quanto nós de nossa equipe que estão no astral neste momento. Vamos fazer 3 respirações bem profundas e soltar o ar bem devagar. E agora todo mundo devidamente alinhado, devidamente conectado. Vamos começar esse bate-papo. Esse bate-papo era para ser um bate-papo nosso, né? Juntamente com a Ita, lá na Irlanda. Só que a Ita teve uma grata surpresa e não vai estar podendo participar. Por isso que esse horário maluco desse bate-papo, agora às 6, porque era para a Ita, ela está 4 horas à frente do nosso fuso horário. E com isso, esse seria o melhor horário para ela, porque para não atrapalhar as funções lá da onde ela mora. Então, por isso ficou esse horário um pouco estranho em relação ao que normalmente a gente traz para poder conversar mesmo ou fazer meditações aqui no Zoom. Então, esse horário das 6 horas foi o melhor que nós encontramos para bater esse bate-papo e ter a Ita. Só que a Ita, ela acabou não podendo participar, mas aí já estava marcado para esse horário, por isso a gente continua nesse bate-papo agora das 6 horas.
Então, vamos entender um pouquinho qual que é a função da ponta de lança e a função do grupo de canais. Vamos começar primeiro da ponta de lança, que é o grupo do qual a gente tem recebido bastante auxílio, mas ele precisa ser entendido um pouco mais. A ponta de lança é o grupo de curadores da ponta não, da sangue, né? Todos os curadores, eles são convidados a estar conosco na ponta de lança e ela literalmente o que ela se propõe a ser. Ela vai à frente energeticamente da sanga, fazendo com que todas as energias da sanga sejam repostas ou sejam amplificadas através desse grupo. Então, quem pertence a essa equipe? Em primeiro lugar, pertence à equipe dos Guardiões da Ponta. Então, todos aqueles que fazem a guarda do projeto da Sanga, eles estão vinculados à Ponta. E quem esses Guardiões guardam? Eles guardam todo aquele irmão, irmã que é recolhido pela luz e encaminhado para os lugares devidos. Eles fazem os resgates de alguns irmãos que estão presos, ou que porventura, no momento em que nós fazemos nosso trabalho mesmo, seja um retiro, seja uma meditação, seja o Clean Up Day, que vai ser dia 21, que sempre encontram irmãos em sofrimento ou irmãos vinculados energeticamente a outros, mas que já estão no momento de conseguir compreender que podem ir além, eles são encaminhados por esse grupo. E também eles permitem a proteção da sanga contra ataque externo. Porque, olha só, se nós somos uma luz acesa onde está escuro, é claro que vai atrair a atenção de quem está neste lugar escuro. Não que essas pessoas que estejam no lugar escuro sejam más, mas vai atrair a atenção deles. E mesmo que eles não sejam maus e cheguem perto de nós, se eles estão em desarranjo energético, nós vamos estar em desarranjo energético pela proximidade dele. Então tem que ter algum tipo de proteção. Certo? Então, os guardiões da ponta, eles fazem esse trabalho. E o outro trabalho que eles fazem é a condução da energia metatrônica, que é feita todo domingo. Todo domingo, nós passamos aquela lista que eu sempre coloco lá no grupo da Sanga e nos demais grupos, que a gente recebe os nomes para poder fazer as vibrações. Então, parte da energia que é utilizada nesse processo é deles, e eles fazem essa doação. Tem havido um pequeno desequilíbrio, e depois eu vou falar a respeito disso, e eles têm feito o trabalho, em vez de trabalhar 50-50, eles têm trabalhado 70%, 80%, enquanto a equipe física está trabalhando 30%, 20%. Mas depois a gente fala sobre esse assunto. Então, essa que é a função deles. Então, tem tanta parte angelical, quanto aquilo que a gente conhece como guias, né? E está tudo trabalhando em conjunto lá na ponta, na parte astral da ponta. É uma equipe enorme, tá? E nós temos a contraparte física. Quem que é a contraparte física? São os curadores. Aqueles que têm algum curso nessa área de cura, ou já tem alguma prática na área de cura, que não necessariamente precisa ser, por exemplo, medicina, né? E que se dispõe a esse trabalho. O que nós vimos quando montamos a Sanga é que 70% dela era composta de curadores. Então, a ponta de lança, ela conta basicamente com curadores. E esses curadores, por que é importante ser um curador para estar na ponta? Porque o curador, aquele que fez o curso de ser um curador,
ele já tem uma facilidade maior em liberar uma energia de forma consciente para outra pessoa. No caso, por exemplo, do Reiki, ele tem já o conhecimento de como fazer fluir através dele a energia Reiki para poder passar para outra pessoa receber essa energia, elevar seu padrão vibratório e ficar legal. Agora, se ele consegue fazer isso com energia Reiki, ele consegue fazer isso com qualquer outra energia, porque o que diferencia é só as qualidades energéticas. Além da doação da energia, aquele que que está trabalhando com a cura, ele tem uma outra característica muito bacana que vai junto com a doação de energia, que é a doação de ectoplasma. Então, quem está trabalhando com ponta de lança, além de ser um canalizador energético, ele é um canalizador de ectoplasma. E ectoplasma, para a parte espiritual, é ouro. É ouro mesmo. Se vocês tiverem a oportunidade, depois, de ler algumas obras espíritas, não é porque eu estou falando que é espírita que eu estou fazendo propaganda para algum. Não. Lembra que o conhecimento, ele é para todos, independente de qualquer religião. Mas a obra espírita ela fala muito sobre esse assunto. Então, quando nós pegamos esse tratado que já está montado, dá para ver que a doação do ectoplasma ela é altamente benéfica, altamente recomendada, altamente querida pelas equipes de socorro, pelas equipes de proteção, pelas equipes que estão atuando, como, por assim dizer, no front batalha. Ectoplasma é ouro. Por isso que a equipe encarnada da ponta de lança ela é altamente importante os trabalhos, seja de proteção, seja de cura. Porque nós temos uma característica que a equipe desencarnada não tem, que é estar vivo. E ectoplasma é produzido por células vivas. É uma característica do universo. O universo é assim. Quando ele foi arquitetado para ser dessa forma. Não é uma condição especial da Terra, é uma condição do universo. É a mecânica pelo qual o universo flui. Depois, a gente quiser entender um pouco melhor por que foi construído assim, a gente pergunta para o Criador. Mas essa é a característica importante, que nós, enquanto vivos, doamos ectoplasma. Então, por isso que a ponta ela é composta de curadores, porque eles já têm isso como uma característica mais natural, justamente pelos processos de aprendizado e doação de energia que eles têm como curadores. Fez um curso de Reiki, aprendeu a doar energia? Aprendeu. O que acaba aprendendo intuitivamente? Doar ectoplasma. Fez um curso de Theta Healing? Maravilha. Fez. O que acaba aprendendo indiretamente? Doar ectoplasma. Fez um curso de frequência de brilho, que é dos arcturianos ou dos pleiadianos. Agora eu não lembro qual dos dois. Aprendeu a fazer isso? Aprendeu, mas aprendeu a doar ectoplasma intuitivamente. Então, a doação do ectoplasma, ela é útil. Ela é preferível, ela é natural. E por isso que o grupo de curadores da sanga, que é a ponta, ele é preferível sempre ter os curadores lá. Mas ela é aberta a todos que querem o bem e querem o trabalho para a luz. Então, quando eu falei anteriormente que
grupo desencarnado ele tem atuado mais do que o encarnado, é porque a doação de ectoplasma para trabalhos da luz, ela tem que ser consciente. Ela tem que ser de forma total e completamente consentida. A luz vai trabalhar com a doação consentida. Ectoplasma pode ser retirado de forma involuntária? Pode, chama obsessão, chama vampirização. A luz não trabalha com isso. A luz trabalha com concessão consciente. Não é porque eu estou no grupo da ponta que eu estou autorizando automaticamente que os guardiões vão e retirem ectoplasma de mim nas 16 horas de domingo. Sim, eu estou na ponta, então isso é consentimento automático? Não. Eu tenho que estar consciente que às 16 horas eu vou doar as minhas vibrações e as minhas energias, e aí o ectoplasma vai junto, para se realizar esse trabalho de vibração. Certo? Então, esse basicamente é o trabalho da ponta de lança. E esta é a importância de estar consciente aos trabalhos da ponta. A ponta, sempre que alguém da sanga necessita de alguma vibração, de algum auxílio energético, a ponta está sendo acionada. E ela precisa que os trabalhadores dela sejam conscientes que esse trabalho é consentido. E não consentido de forma automática, mas consentido a cada utilização. Tá certo? Alguém quer fazer alguma pergunta pela ponta? Estamos abrindo agora para perguntas, depois eu falo de canais. Fred, Renata, Saulo, Cássia, André, Humberto, Ana Paula, Viviane, Carla, Aline, Diara. Perguntas? É só levantar a mão. Ou pode escrever também. Gratidão, meu querido. Se quiser fazer pergunta, é só abrir o microfone e vamos respondendo as perguntas. Vamos trocar, esse é um bate-papo, tá? Vamos acrescentar a sabedoria cada um do outro. Sem perguntas, sem indagações, sem... Bom, então vou falar de canais. Se a ponta está bem entendido o trabalho dela enquanto sustentadora de todo o projeto da Sangha, entendido ela como protetora da Sangha e fornecedora energética dos processos de cura e de manutenção da Sangha. Se isso está tudo bem entendido, a gente pode passar para canais. Tá? Se vocês tiverem dúvidas, pode escrever. Fala, André. André.
Bom, pensei que o André ia fazer alguma... Tô. Peraí, Fê. Seu áudio está todo cortado. Tira o som e põe só no... Agora sim. Arruma aqui. Briga com o André, Então. não? Não, é porque a gente não estava nem sabendo o que estava acontecendo. Eu peguei agora no finalzinho, aí você falando da doação voluntária de energia, de ectoplasma para cura, né? Isso. Eu queria saber até quando as pessoas que não têm uma preparação, não fez um curso de Reiki, não fez um curso, mas aquelas pessoas que sentem no coração, às vezes, de rezar, enviar amor, enviar energia, verdadeiramente sentem no coração até que ponto que isso é válido, até que ponto isso ajuda, que isso contribui, porque às vezes o atendimento lá onde eu trabalho, tem uns filhos muito... Toma cuidado, tá bom? Sofia, só um instantinho. Morro. Olha, a gente vai... Eu sempre falo para elas assim, ô mãe, senta, respira na sua casa, põe a mão no coração, reza pelo seu filho, se doa, porque assim, a gente vem de uma escola católica que fala muito isso, né? Que a oração verdadeira, principalmente de mãe, tem muito valor. Então eu queria que você me falasse até para talvez eu orientar melhor elas. Você conhece a lenda de Santo Agostinho? Acho que ele era um fanfarrão. Era esse que era o fanfarrão? Ele mesmo. A maioria dos santos católicos é tudo fanfarrão. Mas a questão de Santo Agostinho não é o Santo Agostinho, é a Santa Mônica. Da última vez que eu dei curso de benzimento lá em Rio das Ostras, aí eu vi que a Santa Mônica tinha rezado 39 anos pela conversão do Santo Agostinho e só depois de tanto tempo é que ele conseguiu receber essa luz e se encaminhou para o bem. 39 anos. Então o que a gente faz é aquilo que a gente faz, né, igual da cerimônia da chamatrina. A gente vai dando energia e vai fazendo essa lembrança gentil e esse convite. Você quer ser curado? Aqui, ó, tô te dando um pouquinho de energia. Você quer a cura? Não, não quero. Então, beleza. Aí na outra semana, oi, tudo bem? Você quer cura? Você quer essa quantidade de energia aqui para você ficar bem? Não, não quero. Então, beleza. Aí na outra semana, aí fazendo isso. E sempre uma questão de se permitir a isso. Enquanto a pessoa não se permitir, ela vai receber algo que, se ela tiver aberta um pouquinho para isso, vai vibrar nela, ela vai sentir um bem-estar, mas não vai mexer numa transformação interior. E ela vai repetir os mesmos padrões. Só que acontece que vai batendo. Uma hora que ela baixa as próprias defesas e deixa a luz entrar, a luz tudo ilumina. Ela pode não querer aquela luz, mas vai iluminar. E aí ela tem a chance de olhar, olha, toda essa claridade me deu uma visão melhor. Eu posso seguir por outro caminho. Ou eu posso continuar no mesmo. E essa que é a beleza da coisa. A gente coloca o nome na lista de transmissão e vai dando esse presente. Você quer receber? Não. Então tudo bem, vai estar aqui. Você quer receber? Não. Então tá aqui. Se a pessoa virar e falar assim, olha, eu não quero, não me dá mais,
Aí você não tem mais o que fazer. Ela realmente fez o movimento de rejeitar aquilo que está sendo encaminhado. E aí nada que seja encaminhado vai até ela. Então, você pode falar alguma coisa? Pode. Pode pedir oração por outra pessoa? Pode. Mas até a própria Igreja Católica, ela fala bem isso. É mais quisto a oração que a própria pessoa faça do que 20 orações que outras pessoas façam por ela. Porque é o movimento dela é que provoca essa mudança interna. A gente só faz uma lembrança, uma mostra, que ela vai sentir isso, ela vai sentir esse bem-estar. Mas enquanto ela não fizer o movimento dela, só vai ser isso, um bem-estar. Então tá. Nada que a gente faça tem que ser impositivo. A luz não pode impor nada. Se a luz começar a impor as coisas, ela deixa de ser a luz. A luz, ela convida, ela pede, ela estica a mão, ela fala assim, veja como você fica melhor com isso. Mas ela não impõe. Ela simplesmente deixa. Ela fala assim, se você quiser, eu tô aqui do lado. Se não quiser, tá tudo bem, eu tô aqui do lado do mesmo jeito. Tá? Eu sei que dói, eu sei que incomoda internamente, por causa de muitos valores sociais que nós temos, de que nós temos que ajudar o outro, nós temos que fazer pelo outro, quando o outro não pode fazer, mas nós temos que ter a sabedoria de saber como é essa forma de ajudar. E algumas vezes, a melhor forma de ajudar é não ajudando. Às vezes, a melhor forma de ajudar é simplesmente dar um sorriso ou ouvir. Então, por exemplo, eu sempre oriento as mães a orarem pelos seus filhos. Sim, isso não Mas tem problema. Hã? Isso não tem problema, tá certo. Não, eu sei, mas pelo que você está me falando aí, talvez eu deva falar para elas, ore e peça abertura para o seu coração, tipo assim, como se ela orasse para ela mesmo se abrir e conseguir enxergar o que é melhor para ela. Então, que talvez ela enxergando o que é melhor para ela e abrindo o coração dela, ela vai poder ajudar melhor o filho dela. Sim, mas aí também ela pode não só orar pelo filho, mas convidar o filho a orar. Sim. Né? Que aí faz os dois movimentos. Quando, obviamente, o filho tem essa abertura para isso. Porque às vezes ele é tão problemático que não tem essa abertura. Mas, né, vou orientar também. Mas, de qualquer forma, é bom, porque isso conforta o coração dela. Lembra que isso vai ser um conforto para o coração dela. Ele vai sentir? Vai. Mas o conforto vai ser mais para o coração dela. Não. E essa lembrança, né? Eu estou aqui. Você está precisando de alguma coisa? Eu estou aqui. Senão, é isso mesmo. Joia, obrigada, Bruno. Por nada. Deixa eu ver aqui. O Humberto mandou escrito. Eu li, só que eu esqueci que era porque eu sou distraído. Só um instantinho, deixa eu... Tá. Pronto. Lembre-se que o processo ele acontece sempre. A gente dá a oportunidade e a pessoa
escolhe se vai ou não acolher aquela oportunidade. Então, quando aplica o reiki, por exemplo, no processo de reiki, você aplica o reiki e a pessoa, se ela veio te procurar, ela está aberta. Se ela não veio te procurar, mas você está oferecendo para ela, isso pode ser que naquele momento ela se abra para o processo ou não. Tá? A gente não pode ficar com o coração apertado porque oferecemos a oportunidade e a outra pessoa dispensou. Lembra-se, a gente sempre tem que ver o quadro por completo. Naquele momento, pode não ser que seja tão vantajoso assim. Que nem eu estava falando, Café, às vezes uma das formas da gente ajudar é não ajudando. Tá certo? Que é uma forma, às vezes, até estranha de pensar, mas um processo do qual a gente não tem um conhecimento um pouco mais profundo de atuação, ele pode acabar atrapalhando do que ajudando. É só porque nós trabalhamos com a parte de cura que ela tem que ser a ferro e fogo dada cura para todo mundo. Uma cura pode ser simplesmente ouvir o outro, em vez de simplesmente canalizar toda a forma de energia que a gente tem para dar. Tá certo? Mais alguma pergunta em relação a isso? Não, tudo bem, Sal. Só presença, em presença está bem presenteado. Mais alguma pergunta em relação ao trabalho da ponta ou sobre processos de cura? É importante que a gente troque essas sabedorias. Vocês acrescentam muito para mim quando a gente tem essa oportunidade de conversar. Ah, sim, Saulo. Eu expliquei que a questão da ponta, ela não é só voltada à cura, mas à proteção e energização da, dos processos da sangue. Eu, inclusive, foi a primeira coisa que eu comecei a falar sobre essa guarda da sangue, que é ir mesmo como ponta. Tá? Mais alguma outra pergunta, meus queridos? Humberto, eu respondi a sua pergunta? Eu tenho. Então, falei, Carla. Então, eu conversei, quando você mandou aquele áudio de 9 minutos e pouco, lá na ponta, tá me escutando bem? É que eu fui tossir. Eu escutei aquele áudio várias vezes, assim, e procurei a Ita. Falei, Ita, porque por causa desse meu processo da maternidade, eu não estou conseguindo acompanhar tudo. Às vezes, exatamente às 16 horas, eu não posso, mas assim que eu consigo, eu me recolho e mando a energia. Mas eu não sei se eu estou, né, satisfatoriamente participando. Mas eu não senti como se a carapuça fosse para mim. Eu senti que eu deveria observar um pouco mais em relação à minha doação mesmo, né? A doação para o trabalho da ponta, que é muito importante. E a Ita falou muitas coisas, foi muito bacana, a respeito de anular-se, ser diferente de aninhar-se. Eu entendi que eu poderia continuar na ponta mesmo participando menos ativamente. E eu queria saber, Bruno, de uma maneira para a gente se cuidar como curador. Porque não adianta a gente cuidar dos outros se a gente não cuidar da gente mesmo primeiro, né? A máscara de oxigênio tem que ser primeiro na gente. Isso é uma coisa muito importante. Isso é uma coisa muito importante que, às vezes... Pode falar. Isso é uma coisa muito importante que, às vezes, a gente deixa
de lado isso. A gente acaba atuando muito como curador e sentindo aquela energia e tá feliz para ajudar o outro e acaba não fazendo uma coisa boa para a pessoa mais importante da sua existência, que é você mesmo. E como é que a gente acaba deixando isso? A gente acaba sentindo tanto aquele ânimo por ajudar que a gente para de prestar atenção em nós. Então, a primeira coisa, que é uma coisa que eu sempre falo em canais, e acho que eu já falei em algumas lives lá no Instagram, que é o processo de, primeiro, para manter e cuidar para si mesmo. Isso seja curador, seja médium, seja sensível, seja você quem for. É a auto-observação. É observar a si mesmo, seus estados, seus humores, suas emoções, seus pensamentos. É perceber a si mesmo. O primeiro passo de qualquer processo, seja um processo de autocura ou um processo de autodefesa, energeticamente falando, é perceber como nós estamos. Como estamos hoje? Ou estamos mais alegres, mais tristes? Estamos mais energéticos, menos energéticos? Por que isso? Porque se você não sabe como você está, você não percebe quando o seu campo energético ele se alinha com o campo energético de outra pessoa, seja um campo energético de um paciente ou de alguma pessoa passando na rua. Que foi mais ou menos o tema da live que eu estava falando sobre mediunidade esponja. E se você alinha com esses campos, você pode acabar ou recebendo o humor daquela pessoa, né? Você acaba entrando em frequência com o humor daquela pessoa, ou você pode acabar perdendo energia para aquela pessoa, se a pessoa está com um nível energético mais baixo que você. Esse é o primeiro processo, para o autocuidado, para a autoconexão. Eu sempre recomendo, por exemplo, sol. Pega o sol, pega um pouquinho de sol. É importante o sol. Esse sol que nós temos hoje, ele é um sol completamente diferenciado daquele que nós tivemos quando nascemos. Porque nos últimos 1 ano e meio, nós tivemos recebendo visita de irmãos de outras confederações, de outros comandos, que estão atuando dentro do Sol e fazendo mudança da frequência solar. Uma frequência em que vai permitir, os processos da Terra se adiantarem e os processos de outros planetas caminharem do jeito que tem que caminhar. Então, houve uma mudança na frequência do Sol. O nosso Sol hoje, ele é diferente, ele emana uma energia sutil muito mais intensa do que mandava quando nós éramos crianças, ou quando nós nascemos, ou melhor, como era há 5 anos atrás, só para você ter uma ideia. Então, é importante pegar sol. É importante pegar sol pelo menos um pouquinho durante o dia. Essa é uma maneira de nos manter conectados com essa energia celeste. Uma outra coisa importante para fazer, e aí vai parecer esquisito, andar um pouco mais descalço na casa, contato do pé, do chakra, da planta do pé com o solo, que nós temos o pé, embaixo do pé nós temos o chakra da estrela da Terra. Esse chakra é o último filtro que nós temos para receber energia da Terra, que ele redistribui através das plantas dos pés e do chakra básico. Eu já ia falando o nome sânscrito. Que nós temos para a gente receber energia telúrica, né? Energia de Gaia. Então é importante que a gente faça esse contato com o solo um pouco mais vezes. Não precisa pisar na terra se você não quiser, mas andar um pouco mais descalço em casa. Se o chão está um pouquinho frio, anda um pouquinho sobre o tapete, mas é importante o contato do pé com o solo. Mantendo esses processos de conexão com a Terra. Eu vou pedir licença um pouquinho, porque meu filhinho está chorando, eu vou precisar pegar ele rapidamente, só um instante.
Pronto, voltei. Então, esses processos, eles ajudam a alinhar as nossas energias, tanto as energias terrestres, quanto perceber as nossas energias internas. Eu sempre recomendo a utilização de banhos. Por que o banho? Porque quando a gente usa o banho com algum tipo de erva, aquela erva, ela absorveu energia solar, energia telúrica. Então, ela dentro, em si, ela já tem os 4 elementos, né? Água, terra, ar e fogo, né? O fogo da clorofila, que absorveu a luz solar, e ela tem umas propriedades especiais. Então, se nós somos curadores, nós atuamos, eu sempre recomendo, pelo menos uma vez por semana, fazer ou tomar banho de manjericão, que é um banho muito bacana para fazer essa revitalização, ou um banho de boldo, que ela faz essa limpeza no campo áurico. Ele não é um banho de descarrego, ele não vai descarregar as energias. Se precisar de um banho de descarrego, você pode tomar um banho de folha de pitanga, por exemplo. Eu recomendo os banhos, porque eu considero essa energia telúrica da folha muito forte. Mas até mesmo um banho chuveiro, mentalizando que aquela água está descendo através do coronário, se caso puder tomar banho e lavar a cabeça, né? Pelo menos nós que temos pouco cabelo não temos esse problema de ter que tomar banho e lavar a cabeça. Pode lavar a cabeça todo dia, mas é sempre importante sentir a energia das águas descendo pelo corpo, limpando ela. Então, são as formas de autocuidado. A autoaplicação da técnica de cura que vocês atuam, quando possível, também é ótima. Humberto estava falando sobre cores. Cores utilizadas boas para fazer autolimpeza. Aplicação da luz verde. A luz verde é a luz que está no meio do espectro. Se a gente pegar o arco-íris, né, o espectro luminoso, ela está no meio. Então, ela é boa para acertar esses processos de frequência. Então, se imaginar todo dentro de uma cúpula de luz verde, e depois da luz verde, a luz azul, porque ela vai, primeiro, a luz verde, é uma luz que elimina parte de larvas astrais e formas pensamentos, principalmente a luz verde-limão. Saber o que é verde-limão? Essa cor que eu estou mostrando aqui no copo é a cor verde-limão. Então vocês podem mentalizar essa cor. Ela parece com, deixa eu aproximar um pouquinho. Ela parece com o amarelo, tá vendo? Mas ela é verde. Então, ela tem a mesma frequência de ressonância das formas de pensamento. Então, ao atuar essa luz sob uma forma de pensamento, a forma de pensamento dissolve. Então, larvas astrais, miasmas, luz verde-limão ou luz verde. Depois a luz azul, para fazer com que essa energia, essa frequência, ela fique bastante harmônica. E a luz azul também ela tem a característica de ser bactericida. Tá bom? Acho que eu acabo de responder a sua pergunta, Carla, e a pergunta do Hugo também. Mais perguntas, meus queridos? Gratidão, Bruno. Não esqueça que essa trilha sonora incidental vai estar rolando durante todo o nosso encontro de hoje, tá? Mais alguma pergunta sobre essa parte de cura ou então nos processos da ponta? Eu passei um para-casa na ponta, já deu 15 dias eu não renovei ele. Então, depois eu vou voltar lá na ponta, tá? Canais, eu estou atuando bastante a questão da intuição. A ponta ela tem que trabalhar bastante a questão da empatia. Lembrando, empatia é você conseguir compreender o que o outro está sentindo sem, para isso, misturar a sua história com o outro. Porque se você mistura a história
nossa história com o outro, você perde. Você perde o propósito. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir o Amor Além da Vida, ou se vocês já assistiram, se vocês assistiram o Amor Além da Vida, ou eu recomendo assistir, tem um trechinho lá no finalzinho, e eu vou estar dando um spoiler, então eu espero que vocês não fiquem bravos comigo, que o Robin Williams, ele encontra a esposa dele está no Vale dos Suicidas, e ele sente a dor dela. E ele vai até ela e tenta tirar ela daquele estado, e ela não sai. Então ele diz que prefere ficar com ela, a mistura da história, do que deixar ela sentir aquilo, porque ela não consegue sair. E aí é que acontece a coisa, que ele começa a se perder na história dela, porque ela está num loop mental de dor, e ele se deixa entrar nesse loop mental justamente porque a ama. E aí ele começa a se desconectar da realidade que ele está. Aí daí em diante eu vou parar, que eu não vou explicar como é que ele saiu desse ponto, tá? Já é spoiler demais do filme. Mas quem assistiu vai lembrar dessa cena, quem não assistiu, eu recomendo que assista e sempre assistir as coisas com olhos de ver, olhos de observar mais profundo. Não só assistir filme, mas passar pela vida inteira podendo ver coisas com olhos mais profundos. Vai ler um livro, por exemplo, o livro que foi recomendado do Karma Yoga, que está lá no grupo principal da Sangha, ler ele com olhos mais profundos. Porque se você olhar só com olhos mais rasos, aquele livro não vai trazer tanta coisa assim, não, e vocês até vão ficar brigados com o livro. Tá bom? Os reikianos, e não só os reikianos, Humberto, aqueles que estão no processo de atuação energética, eles vão ver as cores tanto de uma forma normal, porque vão estar olhando com os olhos, quanto com um grau maior, que a gente chama de uma oitava superiora daquela cor, porque ela vai estar despida da sua característica física. Então, ela vai estar vendo, por exemplo, a essência da cor. Por isso que eles veem ela como se fosse mais energética, ou então como se fosse um neon. Mas isso também tem que levar em conta, né, a questão do frontal. Você vê aquilo que você dá conta de ver. Então, pode ser que você veja de uma forma e outros vejam de outra forma. Tá bom, meu querido? Mais perguntas da ponta? Senão eu vou passar para a parte de canais. Bom, o que são os canais? Canal é o grupo de sensitivos, porque eu sou meio birrado com a palavra médiums, da Sangha. Tá? Eu sou birrado porque eu acho que ela não descreve tudo, só por isso. E qual que é o propósito do grupo de canais? O grupo de canais, ele tem o propósito de receber, o propósito do grupo. Ele é de receber as mensagens, receber as cerimônias, receber todos os protocolos e validar essas informações. Pode vir essas informações diretamente do astral, ou pode ser algo trazido por algum membro que pegou uma informação, por exemplo, de uma canalização feita por um grupo lá na Inglaterra, trazida e colocar no grupo de canais para ver se há algum tipo de interferência. Então, o grupo de canais ele tem a proposta de trazer e facilitar essa comunicação entre a equipe superiora
do astral superior, né? Não que ela esteja acima ou abaixo, não tem hierarquia nesse ponto, mas para trazer essas informações do que está acontecendo aqui, que vai desenrolar para nós, se tem alguns processos que a gente pode fazer para alinhamento, por exemplo, foi através dos canais que veio a cerimônia da chama cétopla, que vai acontecer daqui a uma semana. Foi através do grupo de canais que trouxemos algumas informações a respeito dessa parte do Sol, que eu estava explicando antes, que não é o mesmo Sol que nós tivemos quando era pequeno. Foi através do grupo de canais que a gente recebeu algumas informações relativas ao movimento e ao evento que está ocorrendo. E é através dele também que nós podemos interpretar sinais, né, que são trazidos. Por exemplo, no grupo da ponta, eu coloquei um símbolo, que é o símbolo hegeliano, de Hegel, da abertura do olho do coração. Esse veio através através de canais, com a devida validação. E não só isso, é um grupo voltado também ao desenvolvimento da percepção e sensibilidade mediúnica. E aí, ele pode auxiliar aqueles que estão com a mediunidade um pouquinho bagunçada a se organizar, a se harmonizar, e também a se permitir abrir essa passagem das informações que vêm para cá. Nós temos feito um trabalho de fazer a harmonização do campo energético e de abrir a mediunidade. Sim, nós temos feito esse trabalho de melhorar a percepção intuitiva e de uma abertura maior mediúnica. Vamos ter, mais para frente, um pouquinho, alguns encontros via Zoom para fazer esses processos de educação mediúnica, tá? Para que todo mundo entenda que mediunidade, ou sensibilidade mediúnica, ou sensibilidade psíquica, ou 50 milhões de nomes que tem, é normal, natural, e que cada vez mais todo mundo vai ter, porque é uma característica do espírito. O que está acontecendo é que cada vez mais nós caminhamos em direção à casa do Pai, e com isso é importante que nós possamos ver corretamente a estrada. E para ver corretamente a estrada, é preciso despertar os dons do Espírito. E esses dons do Espírito é o que a gente chama de mediunidade. Então, seja mediunidade de incorporação, seja mediunidade de psicografia, seja mediunidade de psicofonia, seja mediunidade de visão, de evidência, de clareaudiência, todas essas coisas são do Espírito. E a coisa mais bacana é que, quanto mais próximo nós ficamos de ir para esse processo, menos algumas mediunidades são ativadas. Porque o véu acaba diminuindo. Então, não precisa mais de certas coisas. Por exemplo, há 50 anos atrás, há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, nós tínhamos muita... Eu vou dar um exemplo de uma só, tá? Incorporação inconsciente, que é quando o médium recebe o espírito e não tem consciência nenhuma do que está acontecendo. De 20 anos para cá, começou a aparecer um outro tipo de incorporação semiconsciente. É quando o médium ele tem consciência do espírito conectado a ele e pode até mesmo negar parte da comunicação que o espírito está dando. Ele diminui um pouquinho a porcentagem entre o médium e ele, quer dizer, o médium ele pode ter mais ou menos consciência, mas ainda assim é um processo que o médium não tem a consciência completa. Mas ainda assim ele pode se negar a dar algum tipo de informação.
Nos últimos 10 a 10, dos últimos 15 a 10 anos, a gente teve o desenvolvimento da incorporação consciente ou incorporação intuitiva, que é quando o espírito ele acopla energeticamente, o médium tem 90% da consciência, e aí ele transmite, através da fala dele, sem perda maior de consciência, aquilo que o espírito está querendo passar, podendo ou não fazer isso. E hoje nós temos a canalização, que é simplesmente receber a mensagem e passar ela sem que haja um acoplamento energético. É como se fosse uma transmissão de informação por telepatia. Tá? Não é interessante mais a incorporação inconsciente. Por quê? Porque perde a responsabilidade do médium. O médium deixa de ser responsável por aquilo que ele está transmitindo e, principalmente, perde a responsabilidade de reter para si a informação que está sendo transmitida. Então, já não é mais importante. Então, esse tipo de mediunidade é desligado. Então, hoje, com a canalização mais aberta, enquanto faculdade do espírito, que é o que nós teremos hoje muito mais claramente, não precisa ter acoplamento do espírito. Simplesmente precisa enviar uma mensagem e aqueles que estão mais abertos receber essa mensagem. Olha só o nível de responsabilidade que se traz. Parece que esse tipo de mediunidade é mais fraca em relação à incorporação inconsciente, mas não é. Aquele que recebe via canalização, ele se torna muitas vezes mais responsável pela transmissão da mensagem e pelo policiar os próprios pensamentos do que aquele que é inconsciente. Porque ele não tem que policiar os pensamentos, ele simplesmente tem que largar o corpo e deixar que o mentor fale por ele ou haja por ele. Não tem responsabilidade nisso. Não tem retidão de conhecimento com isso. E a canalização, que já é o último estágio, né, desse que eu acabei de falar, ele já é mais direto. Da mesma forma que, por exemplo, ver espírito é legal. Para quem já resolveu com relação ao medo, sim. Agora, o que acontece é que a outra forma de visão, que é a evidência intuitiva, é quando a gente vê uma imagem dentro da mente, sabendo que essa imagem não está sendo vista pelos olhos, é o que nós temos mais hoje. Hoje, se trabalha muito mais com canalização, muito mais com evidência intuitiva, muito mais com audiência, né, ouvir intuitivo, que é quando a mensagem é recebida dentro da mente, não pelos ouvidos, porque a evidência a gente vê com os olhos mesmo, físicos, e o espírito se manifesta, a gente vê ele claramente. Quando é uma evidência intuitiva, a gente vê o ambiente, mas dentro da nossa mente a gente sabe que tem uma projeção ali. E por que isso é mais interessante? Porque não precisa, por exemplo, digamos que Sananda, Jesus, resolve mandar uma mensagem via canais. Imagina o nível energético que ele tem hoje. Imagina nós. E aí ele precisa mandar essa mensagem. Se não tivesse esse processo de canalização, ele teria que fazer uma incorporação. E aí imagina a pessoa incorporando Jesus. Um que ele teria que descer muito a frequência energética dele para isso, e outro que o mestre teria que aumentar demais a frequência dele energética. Só nesse processo já levou muito tempo. Aí perdeu-se muito tempo. Perdeu-se muito tempo fazendo isso do que simplesmente mandar uma mensagem igual o telegrama espiritual, né, que é a canalização. Assim, olha, eu tenho essa mensagem para passar para o grupo. Eu tenho essa mensagem para passar para a Terra, que seriam as cartas de Cristo. E aí não precisa acoplar. Ele só manda a mensagem recebe, e aí a pessoa que recebeu tem a possibilidade de passar
essa mensagem adiante. Então, parece que a mediunidade hoje, algumas mediunidades parecem se tornam mais fracas, mas elas não são mais fracas. Elas, na verdade, são muito mais adequadas ao nosso momento. E não precisa mais fazer a mesa dançar, chacoalhar, nem ficar fazendo incorporação inconsciente ou psicografia inconsciente, por exemplo, igual o Chico Xavier, que era um médium fantástico, psicografava com uma mão, com a outra mão, enquanto dava comunicação, psicofonia. Eu vou fechar o microfone só um instante. Então, é isso. O grupo de canais, ele tem essa proposta de trazer as comunicações, fazer as validações, porque nem tudo que é comunicação, ela tem que ser da luz. Ela tem que ser vinda direto de um espírito. Pode ser pode ser uma comunicação vinda do espírito interno da pessoa, que a gente chama de animismo. E aí esse grupo, ele tem esse propósito também de fazer as validações. E como é que a gente faz uma validação? Você lê um texto e procura sentir dentro de você se aquele texto tem algo ou não de errado. Então, e eu não estou falando somente para canais, estou falando para geral. Se você vê um texto na internet falando a respeito de uma queda de um meteoro que vai destruir a raça humana via uma canalização. Leia, sinta, veja se não é um processo de medo, veja se não é algo, se não é algo da mente, falando no lugar da pessoa que mandou a mensagem. É simples, é ler e ver se bate aqui dentro. Muitas das vezes, a gente lê o texto e sente um incômodo. Esse incômodo é o que a gente dá o nome de interferência. E a gente sabe que esse texto sofreu a interferência da mente daquele que está recebendo a mensagem, por assim dizer. Então, temos que ser bastante críticos a respeito disso. Não é tudo que vem para nós que está sendo colocado. Foi porque foi por Mãe Maria, que foi através de alguma outra entidade que ela é verdadeira. A gente tem que ler e tem que ver se aquilo incomoda, se bate bem aqui dentro. O grupo de canais já faz esse processo. Então, todas as mensagens são colocadas no blog da Sangha, através do nosso querido Fred, que está quietinho aqui no grupo. Eles já passaram pela validação. Então, eles são validados, são dados para o Fred, e o Fred faz a publicação para nós. Tá certo? Então, sejam textos, sejam símbolos, sejam comandos ou ordens, a gente tem essa parte. E tem a parte do desenvolvimento também. Deixa eu ver aqui o que o Humberto mandou para nós, que ver se eu já respondi a pergunta dele indiretamente. Humberto, meu querido, só vou te falar a seguinte coisa, meu querido. Olha para dentro de você e pergunta: isso é certo? Ou, melhor, faça a pergunta para aquele que te enviou a mensagem: isso é certo? E aí você já vai ter a resposta com relação a isso. Porque se você recebeu uma mensagem te mostrando algo inédito e está pensando se pode ou não comercializar isso, pergunta a fonte.
tá? Veja isso com quem enviou. É a melhor coisa que você pode fazer, tá bom? Perguntas abertas. Agora sobre o grupo de canais. Mas se ficou alguma coisa do grupo da porta, também pode fazer pergunta, tá? Bruno, Oi. você foi Fala, falar Fred. meu nome e eu senti na urge de falar. Manda aí, Fred. Deixa eu formular a pergunta aqui. Você fez alguns comentários, mas Hum, eu não sei se eu consegui entender. hum, E aí, coincidentemente, sobre essa questão de saída de grupo e tal, você falou aí de canais. Eu queria saber, assim, se dentro dessa participação em canais, hum. existe um desenvolvimento assim natural dessas, vou chamar de capacidades, assim, né, de entender, de mensagem, de sentir, etc., né, como uma espécie de um desenvolvimento da pessoa em si, né, dessa sensibilidade, ou como é que é? Olha, nesses últimos 30 dias, eu comecei com um projeto com o pessoal de canais, né? Eu te coloquei alguns comandos e algumas essências para tomar, para ajudar nesse desenvolvimento. Então, o grupo de canais não é somente voltado para receber as mensagens ou qualquer outra codificação, mas ele também é voltado para aquele que quer fazer algum desenvolvimento mediúnico, ou algum tipo não, ou desenvolvimento mediúnico, né? E trabalhar as questões do equilíbrio da própria mediunidade. Então, sim, nós temos tem sido feito, eu tenho feito umas tarefas a cada 15 dias para o grupo, e devo começar a fazer com o grupo de canais a parte de estudo mediúnico, mesmo de ser educação mediúnica através do Zoom. Eu só estou deixando o setembro terminar. Tá, porque eu já estava nesse movimento, aí a gente está falando a respeito, aí agora você está falando isso, então eu te peço no privado ou eu te peço agora? Ué, você pode pedir agora, você já deu a dica mesmo? Pois é, então, Você quer ir queria lá que para você... canais? Eu te mando o link depois. Tá, obrigado. Mas está tudo certo, tá? Mais alguma pergunta com relação a canais, meus queridos? Sem perguntas? Eu não acredito que eu expliquei tão bem assim, não. Vitor, eu sinto que você tem uma pergunta. Faça a pergunta. Humberto, eu respondi a sua pergunta, meu querido? Só um instantinho, meus queridos. Só resolver um problema. Pronto, voltei. Perguntas?
Humberto e todos meus queridos. A melhor forma de fazer conexão com a fonte é aquela forma como Jesus falou. Senta em teu quarto, sozinho, e vai falar com ele. Sabe? Ele é muito efetivo em dar essas dicas. Tá lá. Eu não lembro qual dos evangelistas que colocou isso. Acho que foi Mateus. Vou chutar Mateus. Porque veio Mateus na mente. Senta em teu quarto e vai conversar com ele. Funciona, ele responde. É a coisa mais bacana do mundo, ele responde. Se você está aberto à resposta, ele te dá a resposta. Não quer dizer que vai aparecer uma nuvem dourada, com uma voz trovejante, e de repente vai brotar do seu quarto uma sarça e vai pegar fogo. Já foi essa época, não precisa mais disso. Mas pode ter certeza, ele responde, tá, Humberto? Quem ia fazer pergunta? Com relação a estar em mais de um grupo de atuação. Por exemplo, a Ana Paula, ela perguntou se é interessante estar no grupo de canais e no grupo de ponta de lança. Eu respondo da seguinte maneira: se você sente que você consegue dar atenção aos dois grupos de maneira honesta e verdadeira, pode estar neles. A gente tem que lembrar que a gente tem 300 bilhões de grupos do WhatsApp. Se você não está verdadeiramente em nenhum deles, sai de todos. Agora, se você verdadeiramente está de coração nos grupos em qual você está, e aí eu estou falando de maneira geral para todo quanto é grupo de WhatsApp, permaneça neles. Olha, o trabalho da ponta é um trabalho que tem um comprometimento da doação. O grupo de canais, a doação da ponta é uma doação externa. Você vai estar doando ao externo. O grupo de canais é uma doação interna. Você vai estar se frequenciando, se harmonizando para receber aquela mensagem ou aquela conexão que vai permitir passar as coisas para as outras pessoas. Ou mesmo para si mesmo, alguns comandos internos para você, para poder caminhar. Tá? Se você consegue sentir que consegue fazer as duas coisas, maravilha, vai em frente. Agora, se não está conseguindo, seja verdadeiro com você, faça aquilo que esteja onde você dá conta de estar. Eu sou um reikiano, eu sou um trabalhador de Theta Healing, eu sou um trabalhador de, deixa eu pensar numa terapia aqui, cura eletrônica. Mas eu não estou conseguindo administrar meu tempo na ponta, mas eu estou no projeto da Sangha. Então sai da ponta e permaneça na Sangha. Isso não tem problema. Tá bom? Mas seja verdadeiro. Dúvidas? Ana Paula, é fácil. Verifica se a mensagem que você recebeu ela tem o tom pessoal. Na dúvida ainda se é um tom pessoal ou não, põe pra gente. Se quiser, te adicione canais também. Tá? A gente tem recebido atualmente tem recebido umas conexões muito bacanas. Por exemplo, o Humberto nos trouxe umas imagens muito legais a respeito de
visualizações de sonho que ele tenha trazido, e tem toda essa questão de ser ou não pessoal, né? Se tem alguma coisa do impacto dele mesmo, para a história dele mesmo, ou se tem uma mensagem global. Então ele tem trazido para nós, e a gente tem que trabalhar em cima disso. Então, se você não, se essa mensagem ela tem um caráter profundamente pessoal, e você não fica nessa dúvida, traz para nós. Perguntas, meus queridos. Temos mais dúvidas, não? Bom, então, eu espero que tenha ficado esclarecido o trabalho da ponta e a importância dele para todo o trabalho da Sangha, tá? E só lembrando quais são esses trabalhos que a Sangha exerce, que às vezes fica parecendo que são pouquinhos. Então, a Sangha é o grupo principal, mas temos vários outros projetos que demandam energia e proteção. Então, a saber, a gente conversou de 2, mas a gente tem muito mais que isso. Nós temos nosso grupo de voluntários, que é a Unidade de Amor. Nós temos o projeto Terra, que também demanda de energia, porque a gente vai estar trabalhando efetivamente para a regeneração da Terra de forma física. Tem o grupo da ponta, o grupo de canais, tem o grupo de corpo, né, que são para fazer com que façamos movimentos, mesmo tomamos consciência corpórea nossa, e esses projetos que a gente possa fazer e está sempre ter atividade física. Nós temos agora vários subgrupos de sanghas locais, que é importante ter a proteção e a vigilância, porque antes a gente tinha não vigilância, que a gente vai ficar lá minuciosamente vendo o que está acontecendo, não. É vigilância do entorno, das pessoas que estão fazendo esses projetos. Tá? Então, tem todos esses subgrupos da Sangha, e tem todos esses projetos que a Sangha atua, e tem as vivências mesmo, que também precisam ser, que estão ancoradas, estão vinculadas à Sangha. Todos os cursos que a gente promove, eles têm uma demanda energética. Todos os atendimentos coletivos que o Saulo executa têm demanda energética, demanda de proteção. O Retire-se teve isso em peso. Quem foi no Retire-se deve ter percebido a energia protetiva em volta. Então, pode ter certeza que precisa disso. Então, tem que ter esse comprometimento. E o canais é para fazer essa conexão e de fazer as nossas direções mesmo, para aquilo onde nós vamos fluir. Olha, Humberto, os anjos encarnados em Terra, eles têm o papel de fazer a cura por eles estarem lá. É como se... É igual tendo de telefone celular. Os telefones celulares, eles pegam a energia da antena e converte ela em sinal do qual nós vamos receber. Mas a antena em si, ela não está conectada em um ou outro, ela simplesmente está lá, e os telefones celulares que entram naquela frequência, eles recebem aquele tipo de ligação. Então, existem
eles estão lá e a cura que eles exercem é por eles estarem lá. Entendeu? O fato de eles já estar lá, já estão fazendo uma cura. Entendeu? Tem um processo específico? Tem. Eu não estou autorizado para falar sobre essas especificidades. Mas entenda que o fato de eles estarem lá, aonde eles estão, já gera em torno dele um campo para promover esse processo de cura a quem está aberto de coração para isso. Tá bom? Mais alguma dúvida, meus queridos? Senão, a gente vai encerrar nosso bate-papo. Eu sei que o horário não foi muito legal para nós. Eu sei que tem outras pessoas que gostariam de participar, né? E para nossa felicidade, nós temos mais uma criança ouro aqui entre nós e mais para cumprir a nossa necessidade, para cumprir o nosso horário, a gente fez isso. Outros bate-papos que nós teremos, a gente vai tentar alinhar um pouquinho mais tarde, que eu sei que outras pessoas vão querer participar também, tá bom? Então, se não temos mais dúvidas, vamos fechar os nossos olhos. Vamos levar a nossa atenção ao nosso coração. E nesse momento, vamos deixar fluir a energia ouro, platina rosa, pelo topo de nossas cabeças e descê-la até o nosso coração. Faremos 5 respirações profundas, enquanto essa energia desce até os nossos corações. Começando agora. Inspirando. Soltando o ar devagar. Inspirando. Soltando o ar devagar. Inspirando. Soltando o ar devagar. Inspirando. As energias celestes que agora acumulam em nossos corações, virem por todas as nossas vidas, mantendo as nossas atenções no aqui e no agora, nos tornando plenamente conscientes pelo nosso caminho, iluminando todo o nosso desenvolver. Que sejamos unos com a luz, para que possamos voltar bem para a casa do Pai. Que essa seja um bom tour e tenham todos uma magnífica, linda e maravilhosa noite. Até nosso